E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, né? Eu também estou bem. Estamos aqui reunidos mais um dia, né, para a nossa aula de ciências, concluindo esse mês, né? Praticamente, porque a gente tem essa aula e vai ter a da próxima semana, para que aí assim a gente encerre esse mês com as nossas aulas de ciência. E as nossas aulas estão sendo bem legais. Eu sei que vocês estão se esforçando todos os dias aí para fazer as atividades, se esforçando sempre para fazer da forma melhor, né? Fazer direitinho aí tudo escrito, de uma forma bem como se estivesse na escola mesmo, né? E é isso, e nós estamos na nossa escola virtual. Então, como eu já disse, né, espero que vocês estejam bem, se cuidando nessa época, né? Falta muito pouco, eu creio, para que a gente possa voltar às nossas aulas, mas enquanto não, a gente continua com as nossas aulas dessa forma, através dos nossos vídeos, certo? Então, muitos de vocês entregaram a atividade, queria parabenizar muito vocês pelo esforço, por ter entregado a atividade ali ainda a tempo, né? Muitos marcando a presença. Isso é muito importante, né, para que a gente não possa ficar parado nesse tempo, porque tudo que fica parado por muito tempo acaba enferrujando, então a gente precisa desenferrujar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, né, do nosso assunto que a gente vem falando. Nossa primeira aula, como a gente já sabe, falamos de células, certo? Somente. Segunda aula, nós falamos de quê? Células eucariontes. Terceira aula, a gente falou sobre o quê? Células procariontes. Nossa quarta aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre ali os componentes que fazem parte dessas células, a estrutura dela, aqueles pontinhos de dentro dela. Vocês se lembram que a gente tinha falado que dentro dela tem alguns pontinhos, tem algumas coisinhas ali, algumas estruturas, e a gente vai falar sobre esses pontinhos aí, sobre o que cada um tem a ver, certo? Então vamos lá, né, adiantar aqui já a nossa aula, porque a gente tem algo a ver hoje bastante importante, que a gente não pode deixar de fora dos nossos assuntos, certo? E aí tem as duas células que a gente está estudando. Vocês podem ver aí, certo? Que no primeira a gente tem a célula eucariota, ou seja, a célula eucarionte, e temos a célula aqui já nesse lado, chamada procariota ou procarionte, certo? E aí a gente vê algo que a gente já viu nos desenhos que vocês entregaram, as imagens. Teve imagem que ficou muito show de bola, perfeito, soube detalhar aí tudinho direitinho, até as partes de dentro. E aí a gente já vê que a eucarionte ela tem esse formato redondo, né? Tem bastante estrutura dentro, bastante coisa, certo? Mas aí a gente vai ver apenas essas quatro importantes, que é o núcleo, o nucleolo, a mitocôndria, certo? E os ribossomos, né? Ou ribossomas, como aí está escrito. A célula procarionte já ela é mais simples, ó. A gente vê que ela não tem tanta estrutura dentro, certo? E aí a gente vê que ela tem um nucleóide, como a gente já falou, se lembra? A eucarionte tem núcleo, a procarionte não tem. Tem algo chamado como nucleóide, beleza? Tem a cápsula aí que envolve o flagelo, a parede e a membrana celular, certo? A gente também pode ver aí alguma estrutura, uma estrutura que não está descrita aí, que são as organelas, certo? Se vocês observar aí na célula eucarionte, olhem para a eucarionte e vocês podem ver que ela tem aqueles tracinhos ali, ó, meio escuro, meio cor de vinho, que é classificado como organelas, como também outras partes aí da parte dos ribossomos, certo? Mas vamos lá, a gente já conseguiu ver a diferença, já conseguiu, nossa primeira aula a gente falou da eucarionte, certo? Nossa terceira aula, agora a última, a gente falou sobre as procariontes, conseguimos ver diferença, conseguimos ver que elas têm diferença em estrutura, em tamanho, em forma, e aí a gente conseguiu ver que a eucarionte ela está em animais, fungos, plantas, certo? Em grande parte da maioria do nosso planeta. Já a procarionte ela se encontra ali em bactérias e em algumas algas azuis, né? É algo muito raro, porém é possível encontrar elas lá, certo? Mas vamos adiantar, beleza? Ó, a eucarionte, que é o que a gente vai começar a ver agora na nossa aula, certo? Nós sabemos que ela tem essas quatro partes aí bem importantes. Essa imagem já ela destaca as organelas,
certo? A gente consegue ver aí as organelas, como eu disse a vocês ali, ó, é alguma dessas substâncias, alguma parte aí também é ribossomos, mas eu queria que a gente destacasse essas 4 partes. Quem fez aí a imagem, certo? Fez o desenho e não destacou essas partes ainda, certo? Na atividade, pega o caderno aí, olha o caderno. A nossa atividade de hoje é essa, certo? Olha o caderno aí, a imagem da atividade passada que a gente deixou guardada. Se lembra que eu disse, a gente vai usar ela nessa próxima aula. Pega essa imagem, puxa a setinha, ó, coloca o nome, a gente consegue ver logo em cima lá a membrana plasmática, que é aquilo que vai o quê? Em volta da nossa célula eucarionte. E o que é a membrana plasmática, né? A gente precisa saber o que é essa membrana. Essa membrana plasmática, ela é a estrutura que delimita, ou seja, ela que fica envolto da célula, certo? E ela faz uma fronteira entre o meio interno, ou seja, o meio de dentro da célula, com o meio externo, que é o meio de fora da célula. Então, a membrana plasmática ela está ali na célula eucarionte por fora, certo? Ela circula aí por fora. E aí, ela que faz essa toda delimitação do que entra e do que vai sair de dentro da célula. O que é que vai estar entrando e saindo? Ela é, sabe o que da célula? Ela é o porteiro. Ela é aquele porteiro que vai dizer quem vai poder entrar, quem vai poder sair, certo? Quem é que vai entrar em contato com a célula, quem é que não vai entrar. A membrana plasmática faz isso e, como o nome já fala, ela tem um plasma que faz com que tudo tenha uma condução bem legal aí quando entra ou sai da nossa célula, certo? E aí nós temos o núcleo celular. Esse azulzinho aí, ó, a bolinha do centro azulzinha, você vê que a setinha já puxa, certo? E vem para o nome núcleo celular. O que seria esse núcleo? Como a gente já viu, a eucarionte tem um núcleo, certo? E esse núcleo, ele contém o DNA, certo? O material genético da célula. O DNA estruturado está dentro do núcleo, ou seja, é basicamente o coração da célula. O coração se encontra no núcleo, que é o próprio DNA. É o que vai dizer que célula é essa e o porquê de qual determinada parte do corpo ela é, certo? Se ela é de alguma doença, certo? Muitas doenças fazem com que células sejam transformadas, como alguns cânceres, né? Fazem com que essas células elas sejam degeneradas, mas muitos órgãos nossos são formados, totalmente são formados por células. Nossos órgãos são formados por células, nossa pele é de células, certo? Todos os nossos órgãos são formados de células. Então, o DNA vai explicar de onde essa célula basicamente é. Se ela é de um pulmão, se ela é de um coração, se ela é da pele. Isso aí vai estar descrito no seu DNA, certo? O material genético vai estar dentro do núcleo celular. Mas agora a gente vai, certo? Adiantar um pouquinho mais para falar um pouco dessa outra parte aqui, ó, a terceira, certo? A gente já viu a membrana, que vai fazer aquele, permitir quem entra e quem sai, certo? Tem o núcleo, que é onde vai estar o material genético, e a gente vai ter agora o citoplasma, certo? A gente consegue ver esse terceiro tracinho aí, faça aí no caderno, certo? Puxa, coloca o nome e do lado bota o que ele é, certo? A membrana plasmática é o que vai fazer aquela divisão de quem entra, quem sai, o núcleo é onde está o material genético, o citoplasma, que é o que a gente vai ver agora, certo? O citoplasma, ele é responsável por armazenar substâncias químicas, certo? Fundamentais para a vida dessa célula. E é ele, esse citoplasma, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que todo esse material que está dentro das organelas aí que a gente vai ver já já, circule dentro da célula. É ele que vai fazer essa proteção também da célula. O citoplasma ele é bem importante porque ele é responsável por armazenar, certo? Substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida dessa célula e, consequentemente, da nossa vida, porque somos formados de várias células, nossos órgãos são formados de células. Então, o citoplasma ele é importante porque ele contém essas substâncias químicas que vai fazer o bom funcionamento da célula, certo? O núcleo funciona legal, o citoplasma está funcionando ali legal, está com aquela produção ótima. A membrana plasmática permitiu que alguma substância entrasse dentro da célula,
O citoplasma vai fazer essa condução até o núcleo, condução até as organelas, e é ele que circula tudo ali. Como a gente falou já pelo exemplo, a membrana plasmática seria o quê? O porteiro, o núcleo é o coração e o citoplasma é o vigia que está ali dentro, certo? É ele que conduz, ou para estar ali de olho o que é que está indo bem, o que é que está indo errado e o que é que está indo certo, beleza? Mas vamos adiantar um pouquinho mais, porque vamos falar desse último ponto aqui, certo? Que tem várias setinhas aí nela, ó, que são as organelas, certo? Já vimos a membrana, núcleo, citoplasma e agora as organelas, certo? O que é as organelas? As organelas elas são compostas de várias outras estruturas, vários outros componentes, que são o quê? Ribossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, proteínas, tudo isso está dentro da célula. As nossas células elas têm proteínas, elas têm várias outras estruturas. Então, é essa parte aí das organelas que tem a função da respiração celular, certo? Tem a função da condução das proteínas dentro dela, pois tudo vai estar aí dentro dessas células. A gente pode ver que a célula vai sendo conduzida, a gente vai ver um videozinho no final que eu vou colocar aqui, certo? Uma imagem em movimento, para ver uma condução de uma célula. E algumas substâncias que entram dentro da membrana, passam pela membrana plasmática, as organelas elas começam a funcionar através dessas substâncias, certo? Então, normalmente as organelas elas são essas estruturas que vão ficar aí dentro da célula, certo? São um pouco diferentes, mas são compostas por membranas, certo? Por proteínas. E isso vocês podem colocar aí nesses dois pontinhos, certo? Então vamos lá, antes de ir para a nossa célula procarionte, a gente terminar aqui agora, para não ter dúvida nenhuma sobre as células, porque na próxima aula a gente vai encerrar o assunto de células, tá bom? E começar um novo assunto para dar continuidade às nossas aulas de ciências. Então, a membrana plasmática, ela permite a entrada e a saída, ela que faz aquela condução ali, certo? Ela é o porteiro da célula. Temos o núcleo celular, onde contém o material genético, beleza? É o coração aí da célula. Temos o citoplasma, que vai conduzir, vigiar ali, é ele que vai produzir materiais químicos, produtos químicos, substâncias químicas, certo? Para o bom funcionamento da célula, certo? Tá tudo ali naquele citoplasma, naquele plasma que conduz e deixa a célula do jeito que ela deve funcionar. E a gente tem as organelas, que são compostas por ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, proteínas, que faz com que a célula tenha a sua função. É como se as organelas fossem o complemento da célula, certo? É tudo que a célula tem ali para ter uma boa condição de vida para nós, certo? Então a gente encerra aqui a célula eucarionte para que a gente possa saber sempre que ela está presente nos animais, está presente em nós, nas plantas, nos fungos e vários outros seres, beleza? Mas vamos agora para procarionte. É isso aí que a gente vai agora dar uma adiantada, certo? A gente já viu um pedacinho mais também da procarionte. Ela é bastante diferente, a gente vê já que ela é comprida, como a gente tinha visto nas outras aulas, e elas têm mais partes. Aqui a gente já pode ver que as organelas que a gente tinha ali em destaque, ela praticamente não está definida como as organelas, mas a gente tem algo que contém dentro das organelas. Mas vamos lá pelo material logo externo. A gente consegue ver aqueles pelinhos ali por fora, que tem o nome pilos, mas na verdade a gente pode chamar também de fímbrias, certo? E isso também pode ser chamado de fímbrias, né, ou de pilos. Tantas as duas definições estão corretas, só que o que é que acontece? Você puxa a setinha aí do mesmo jeito, coloca o nome fímbrias ou pilos e coloca o que? É ele que é responsável pelo que? Para que a célula ela tenha fixação. É tipo como se fosse o pelo mesmo da célula. Ela é esses pilos, essas fímbrias, ela faz com que essa célula agarre ali, ó, se prenda no meio onde ela está, beleza? É como se fosse uma teia, certo? Ela vai e se encaixa perfeitamente. Nós temos a parte aí, ó, interna, e nessa bolinha verde a gente vê que puxa, a setinha puxa, e no final a gente tem o nome ribossomos. E aí tá uma das partes das organelas também, certo? É o material interno que vai ajudar, e isso a gente vai ver na próxima aula,
certo? O que é que a gente vai ver na próxima aula? Qual é a diferença e o que é ribossomos e lisossomos, certo? Para a gente encerrar o assunto da nossa célula para partir para um novo assunto. Então, hoje a gente já viu a definição da célula procarionte, não, já viu a definição da célula eucarionte agora há pouco. A gente já viu as 4 partes ali principal, o que cada uma é, certo? A gente vai ver agora a da procarionte, como a gente está vendo. Já vimos aí o que serve os pilos, para quê, né? Ou fímbrias. O ribossomos, a gente vai ver a aula que vem, também com lisossomos e o complexo de Golgi e essa estrutura que estão nas organelas. A gente vai fixar basicamente só organelas semana que vem, certo? Então, logo abaixo do ribossomo, aí a gente tem a cápsula. E essa cápsula é simplesmente a cápsula. Ela envolve como se fosse um comprimido, essa célula procarionte. Ela é aquela cápsula que vai proteger, certo? Se lembra que a membrana plasmática, o que ela faz? Ela permite a entrada e a saída das substâncias dentro da célula. E aqui a gente consegue ver ela também. Aqui, ó, bem aqui, ó. Membrana plasmática. A mesma função que ela faz na eucarionte, ela faz aqui, na célula procarionte, certo? A cápsula, já que está aí abaixo do ribossomo, ela faz essa proteção do que vai ali entrar em contato com essa célula. Ela protege o que vem adiafronte a essa célula procarionte, certo? E temos a parede celular, que é tudo aquilo que está dentro. Você vê aí o ribossomo, certo? Que é essas bolinhas verdes. E aí, antes do ribossomo para a cápsula, tem uma parede, certo? Que fica nesse contato aí de um com o outro, que é a parede celular. Então, você pode fazer o quê? No pilos ou fímbrias, você puxa e diz o quê? É aquilo que ajuda a fixação da célula no ambiente em que ela está. Ribossomo é o que faz parte da organela, está ali dentro, como uma substância química da célula procarionte. A cápsula ajuda na sua proteção. A parede celular, ela fica entre a cápsula e entre a parte interna da célula, fazendo essa também proteção. A membrana plasmática, como a gente já sabe, ela faz aquela permissão de quem entra e quem sai. E aqui a gente tem o nucleóide, ó. Entre aspas, tem o nome DNA. Como a gente já viu na aula passada, é um falso núcleo, né? É aquele núcleo espalhado, mas é onde está aí o material genético da célula procarionte, certo? Ele não está dentro de um núcleo, mas simplesmente ele está espalhado nesse algo chamado de nucleóide. E o mais interessante, por último aqui para a gente anotar, está aqui, ó, o flagelo. Se a gente vê, ele é apenas o quê? Um tracinho, como se fosse uma cauda. E essa cauda, como a gente também viu na aula passada, ela vai ajudar na condução dessa célula. A gente vai ver uma imagem agora microscópica, certo? Como é que a gente vê essa célula na vida real? A gente já viu a célula eucarionte em forma de desenhos, certo? Tem aqui as duas, né, como eu já mostrei, ó. Isso a gente desenhou, fez essa imagem. Creio que vocês já fizeram a setinha, colocaram o que é. Se não conseguiram colocar, dá uma pesquisadinha, que a gente encontra fácil na internet. Ou pergunta para mim mesmo, que aí eu tiro a dúvida na hora. A gente viu a célula eucarionte, como ela é em desenho. Viu a procarionte, como ela é em desenho. Mas agora a gente vai ver simplesmente como elas são na vida real, ou seja, microscopicamente, certo? Aquela imagem aumentada. Como é que é uma célula eucarionte? Olha lá aí, ó, certo? Parece basicamente com desenho, não muito, né? Porque aqui a gente não tem as cores. Ó, aqui simplesmente a gente tem ela colorida, mas a gente consegue ver o núcleo, aí as organelas, o citoplasma, a membrana, e aqui a gente tem ela real. Será que a gente consegue ver aí no meio o quê? O núcleo, de certeza. Tem a membrana, consegue ver a membrana? Tem os pontinhos aí separados que são as organelas, certo? E aí a gente consegue ver praticamente tudo isso. Só é você tentar focar aqui, ó, nessa imagem, certo? Olha aí, ó. E simplesmente a gente olhar ela microscopicamente. O citoplasma está aí, ó, espalhado entre todas essas manchinhas aí, ó, escuras, certo? Dentro, e esses quadradinhos aí, ó, mais separados são as organelas. O núcleo está no centro e a membrana está ao redor. Então, quando alguém vai estudar as células eucariontes, eles estudam a partir dessa imagem, certo? Que é a imagem basicamente real da nossa célula. Nós temos milhões, trilhões dessas células em nosso corpo
e elas se regeneram de 7 em 7 dias. Isso é importante a gente saber, porque elas se regeneram, tá bom, pessoal? Isso aí a gente vai também ver na próxima aula. Nós vamos ver lisossomos, ribossomos, certo? Complexo de Golgi, e nós vamos ver esse processo de regeneração da célula. Isso é bem interessante, beleza? E aqui, ó, a gente vai ver a célula procarionte. Olha aí, pessoal. Eu acho que vocês devem ficar curiosos de saber sobre essa célula eucarionte, porque a célula procarionte, né? Porque na célula eucarionte a gente consegue ver ela bem delimitada, né? A gente consegue ver ela bem parecida, na verdade, do que a gente já tem imaginado. Mas nessa célula aí eucarionte, vou trazer uma imagem aqui para vocês também. Deixa eu só colocar ela aqui no cantinho e depois eu aumento para a gente poder analisar, certo? Deixa eu só colocar aqui porque isso aqui é bem interessante para a gente ver também para encerrar nossa aula. Beleza, aqui ó, vamos voltar. A gente viu, só voltando um pouquinho, nossa célula eucarionte, como ela é vista real, certo? E agora a célula procarionte, como ela é vista real. A gente consegue ver aí, certo? Que ela não tem um núcleo, ó, não tem aquele meio. O nucleóide está espalhado dentro com material genético. Temos os ribossomos ali também. A membrana mais escura aí ao redor, certo? E aí a gente consegue observar, ó, o flagelo, tá vendo a cauda dele aí embaixo, certo? E tem os pilos ou as fímbrias. Você consegue ver que está meio embaçado ao redor da parte escura aí do corpo dela, que forma essa cápsula, certo? Então, não se assustem com essas imagens, certo? Basicamente, essas células, elas se encontram onde? Nas bactérias. As células da bactéria são formadas por essas células procariontes e são bem interessantes. Já as nossas células, a gente já sabe que é formada por essas eucariontes, certo? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, se lembra que a atividade, a gente vai fazer o quê? Você já desenhou essas duas imagens, certo? Me entregou muito boas algumas imagens, como eu já tinha dito. Você vai puxar a setinha aqui, ó, colocar cada nome desse, ó, cada nome, e aí você vai botar o que é que serve cada um, certo? O nucleóide, ele é o quê? Bota uma setinha e diz o que o nucleóide é. A cápsula, o flagelo, a parede, a membrana, os ribossomos, o que é? Coloca aí, certo? Aqui não tem os pilos, né, que seriam os pelinhos ali da procarionte, mas coloca, bota a setinha e essa é a nossa atividade bem simples de hoje. E para encerrar a nossa aula, eu queria trazer isso aqui para vocês, ó, que eu coloquei um pouquinho agora, entrou na hora aí, na hora que eu estava mostrando a célula procarionte, mas isso aí a gente vai analisar que o que é isso aí, certo? A gente consegue ver isso verde em cima, esse círculo verde em cima, é uma célula animal, a célula eucarionte, aquela que a gente viu redonda. E o que é esse traço vermelho andando, certo? Não sei se algum de vocês já viram essa imagem. Esse traço vermelho aí é uma proteína chamada de quinesina. E essa proteína ela é bem interessante, porque o que é que ela está fazendo aí? Ela está conduzindo a célula para um devido lugar, certo? Que ela deve ir. Aí embaixo a gente vê como se fosse um trilho, né? É um microtúbulo, essa parte aqui embaixo, ó. Ela se chama de microtúbulo, que é onde essa proteína, que é chamada de quinesina, está conduzindo a célula em cima, ó. Ela está sendo transportada dentro do nosso organismo. Isso acontece dentro de nós, certo? Isso é bem interessante a gente saber e bem interessante a gente ver, pessoal. Então essa imagem é bem interessante que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa ver, né, que são muitas coisas que acontecem que a gente talvez nem sabe que acontece no nosso organismo. Então, pessoal, nossa aula de hoje, como eu já tinha dito, foi basicamente isso, fechar essas células eucariontes e procariontes. A aula que vem a gente vai falar sobre lisossomos, ribossomos, complexo de Golgi, essas partes mais pequenininhas delas para encerrar o assunto de célula. Nossa atividade de hoje, puxa aí a setinha, coloca o que cada uma coisa é. Não precisa só dizer núcleo, nucleolo, isso eu já sei. Eu quero saber o que cada um é, tá bom? Então me entrega a atividade. Qualquer dúvida que tiver, fala comigo, certo? Eu vou estar aí à disposição de vocês. Me entrega essa atividade, tira foto e espero que vocês consigam assistir e ter essa boa aula,
certo? Então tamo junto aí para qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem. Semana que vem a gente, lembrando, semana que vem a gente encerra o assunto das células, tá bom? Então não fiquem de fora. Envia aí para quem não assistiu ainda as aulas, para ir acompanhando, certo? Porque na próxima aula, na última, a gente vai encerrar e fechar esse assunto, tá bom? Então abraço, até logo mais, tchau, tchau.